Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia? Então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Iniciamos aqui a sua consulta. Acompanhe até o final, que eu vou passar detalhes, especialmente de como está a sua energia hoje. Porém, aquelas pessoas que caíram por aqui, por acaso, caso saia antes do desfecho final, alguma parte nesse vídeo você não vai conseguir entender. Porém, aqueles que ficarem acompanhando toda a leitura vão perceber que no decorrer dela vai acontecer lágrimas. Mas são lágrimas de alívio, porque Deus está escutando as suas orações e você deve afirmar agora nos comentários: o universo conspira a meu favor, independente da situação. Repetindo, o universo conspira a meu favor, independente da situação. Iniciamos aqui a sua leitura com a energia do 2 de ouros. Isso já me mostra um malabarismo, um jogo de cintura para você começar a equilibrar tanto os opostos e começar a encontrar equilíbrio entre razão e emoção, já que nós temos aqui você percebendo trocas que são legítimas, que são genuínas e aquelas que não são lá tão vantajosas para você, em relação ao recurso que você investe, que você entrega e que na hora que você mais precisa o retorno é menos que nada. Além disso, nós temos com a energia do 5 de espadas algum tipo de questão afetando você mentalmente. Porém, não desanima, não desiste, porque no decorrer dessa leitura você vai perceber do que daqui para frente você vai precisar se despedir e que no final das contas o que você achava que seria impossível, que seria muito desafiador, você vai ver que você vai ajoelhar e agradecer por esse acontecimento, porque aqui vai ter um jeito muito mais leve de você viver a partir de agora e reorganizar certos barulhos externos aqui com o 5 de espadas, de pessoas que fazem questão de arrastar você, o seu nome, para uma picuinha, para uma discussão. Aqui nota-se uma dominância do território, você num plano muito mais consciente, as de espadas, tendo uma ideia, um insight de como resolver uma situação que está mexendo muito com a sua mente. E isso pode ser justamente agora um autoconhecimento que você acessa para proteger a sua energia. Quer proteger sua energia? Escreve aqui nos comentários: sangue de Cristo protege minha energia. Repetindo, sangue de Cristo protege minha energia. Aqui nós temos você na linha de frente, mostrando que não tem mais tempo a perder, a desperdiçar, e que agora você vai obter as respostas que há muito tempo você está buscando. Veja um passo muito mais firme, um passo de cada vez, com calma, com perseverança, sempre mantendo aqui um discernimento para não ter mais pudor, papas na língua
e você falar de forma objetiva com a rainha de espadas o que você precisa. Tô sentindo no oculto algum tipo de lanterna, algum tipo de clareza, e para mim isso vem a calhar perfeitamente, já que em oposição nós temos um as de espadas, e é como se você estivesse observando que essa lâmina cortante, que essa espada que você carrega representa algo que não dá mais para fugir, de aparar as arestas, de cortar os excessos. Vejo que você carrega aqui, tatuado no seu peito, no seu coração, a sua divindade, os seus mentores, os teus sagrados anjos guardiões, e eles estão ditando o que você deve fazer. E isso pode ser, nesse portal 10/10, uma caminhada espiritual muito peculiar, onde grandes eventos vão acontecer aqui, e que aquela situação que você achava que veio para te destruir, ou que veio como um castigo, na verdade é um novo arbítrio que você vai ter a partir de agora. Isso pode ser a chance de você cortar excessos, eliminar tudo que está rígido na sua vida. E é como se esse caminho espiritual que você estivesse entrando aqui, ele exigisse uma despedida para ontem. De tudo que é pequeno demais para você, de tudo que representa um ataque crônico na sua mente. Então eu vejo você despertando diariamente, traçando uma nova escolha, traçando um novo olhar, mudando certos hábitos, porque aqui os arianos estão percebendo que com o 5 de espadas, rainha de espadas, é tempo de cortar todo tipo de rigidez. E ao mesmo tempo eu vejo você agradecendo aos seus antepassados por tudo que você vivenciou, ajoelhando e agradecendo. Inclusive, você deve começar a agradecer agora, porque isso vai trazer para você uma maré de sorte. Então começa a escrever aqui nos comentários: agradeço aos meus antepassados por eu estar aqui hoje. Repetindo, agradeço aos meus antepassados por eu estar aqui hoje. Muitas vezes passamos por provas, por desafios, mas agora as coisas vão ficar mais simples, vão se simplificar na rotina, nos pensamentos, nas metas que você quer ter para a sua vida e para o seu novo propósito. E aqui, me vem muito aqui uma libertação, onde você deixa para trás tudo que é supérfluo e renasce aqui com muito mais força. E isso pode ser justamente pelo portal de hoje, 10/10, em que você decide abandonar, se despedir, deixar para trás o julgamento alheio. Se nós temos aqui o 5 de espadas, pode estar acontecendo aqui julgamentos. E quando vem essa rainha, pede que você mantenha a sua postura rígida, firme, não se deixe abalar por tais energias que tentem atingir você. Nota-se que você está tendo mais conversas sinceras, nota-se que você pode estar tendo aqui a chance de dialogar mais, de você para você, se escutar o seu coração, e isso vai mostrar um período de se reencontrar. O tarô, os arcanos, eles estão trazendo aqui na linha de frente possibilidades de você criar agora o seu próprio destino, fazer com que o universo abra um leque de possibilidades. E a partir de hoje, desse portal 10/10, você vai ter que decidir quais as portas você vai ter que abrir, porque várias opções aqui vai ter, e você deve focar naquelas que te projetam para frente, e não naquelas que te deixam parados, naquela que faz você perder tempo, recurso. E eu sinto que você está tendo uma gana muito grande de vencer, de correr atrás, de prosperar, de se conectar com pessoas verdadeiras. Então você é intuitivo. Quando uma pessoa chega com segundas intenções, você toca na mão da pessoa e percebe que aquela pessoa não
te cai bem. Se você está enfrentando algum tipo de problemas, saiba que essa montanha que aparece aqui cravado na sua leitura, essa montanha é intransponível e que você vai conseguir se alinhar com seus sonhos, com seus desejos, alinhando a sua alma, seu coração, com a sua força de ação. E isso pode representar um lembrete extremamente importante no dia de hoje, de você também manter o equilíbrio financeiro, porque seja lá o que você está enfrentando, seja de papelada, de documento, de processos judiciais, porque tem muita comunicação aqui e essa comunicação pode atrair alguns processos que não andam. Se você tem um processo jurídico que está parado e você quer aqui colocar ele em intenção de resolver, escreve aqui a data do seu nascimento e em seguida nos comentários: eu encerro todos os processos judiciais que não andam. Repetindo, eu encerro todos os processos judiciais que não andam. Coloca força, determinação, porque aqui tua presença no palco da vida vai ser lembrado. Você não tem mais obrigação de tentar resgatar ninguém que não quer ser ajudado. E é por isso que eu vejo você ativando esse arquétipo da Rainha de Espadas, que para mim, na minha leitura intuitiva, lembra uma linguagem mais rígida, objetiva, direta, sem papas na língua. E isso vai trazer para você capacidade de eliminar as tensões. Chega de você se desdobrar em 2, em 3, tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Então, renuncia de uma vez por todas esse papel de tentar salvar todo mundo, porque nem todo mundo quer ser salvo. E para você conseguir se retirar dessa posição, você deve escrever aqui nos comentários que renuncia o papel de ser salvador e que você não atende mais às expectativas dos outros. Então escreve nos comentários: renuncio o papel de salvador que atende às expectativas dos outros. Repetindo, renuncio o papel de salvador que atende às expectativas dos outros. Se você tiver coragem de fazer isso, você vai ter chance de se reconectar novamente com seus próprios valores. Você vai ter grandes chances de viver o simples da vida, mas o que é verídico. Porque tem muita gente que vive aqui no luxo e não tem uma vida verdadeira. Tem uma vida maquiada, tem uma vida falsa, tem uma vida que empurra com a barriga, tem uma vida de fachada. E eu sinto que vocês estudaram tanto para não fazer mais esse trajeto, porque depois a cobrança chega. E chega com problemas na mente emocional. Pode não aparecer agora, mas com o decorrer dos anos pode ter questões muito mal trabalhadas para quem não vive a vida genuinamente. E aqui nós temos uma força muito maior guiando cada passo seu, fazendo você confiar na resposta da espiritualidade. E isso para mim representa a lei sutil da justiça, devido a essa presença da Rainha de Espadas, que traz para você a vibração de uma nova frequência. Você vibrando no acolhimento, na gratidão, ajoelhando e agradecendo, vibrando no amor, se acalmando, respirando profundamente. Isso vai liberar você de um ciclo em que você não encontrava a chave, a solução. Aqui você vai ter acesso a mensagens angelicais, a um certo simbolismo, a códigos, inclusive durante o teu sonho. Presta atenção com o que você está sonhando, quais os números repetidos que você está vendo, quais as horas repetidas que você observa a todo momento, porque é nessas mensagens simbólicas, subliminares, que você terá aqui a tua resposta, o teu insight, a tua luz que você tanto clama para a espiritualidade trazer para você o norte, um caminho. Então nós temos aqui você se voltando mais para dentro, eliminando certos barulhos que te incomodam tanto
e começando a silenciar. Essa ausência do som aqui é necessário para que você se retire dos campos de batalha. Então, para um pouco, não segue mais esse ritmo frenético, respira, começa a entender o que há centenas de anos, de meses, você não está conseguindo enxergar do que o teu coração precisa. Seja um padrão que se repete, seja um momento de você reorganizar os seus pensamentos, o seu cérebro, já que nós temos a comunicação muito em alta aqui. Então é como se você precisasse manter mais o foco, controlar suas emoções, porque quando você entra nessa linha de pensamento, você abre caminhos, você abre possibilidades. E para mim, isso vai trazer para você o ato de ajoelhar e agradecer, porque agora você se permite encontrar o silêncio que cura. E esse silêncio que cura tem a ver como você retira da sua vida tudo que faz você perder tempo, tudo que faz você correr atrás do mínimo, do pouco, porque você veio para ter grandes abundâncias, grandes fontes regeneradoras, e agora você vai se responsabilizar por essa fartura, por essa prosperidade que você quer atrair para a sua vida. E isso traz também no poder da decisão, da escolha, no que você decide criar a partir de agora, do que você vai trazer de controle para a sua vida. E esse controle tem a ver com as escolhas que você faz. Esse controle tem a ver como você posiciona a próxima peça para reorganizar o teu jogo no tabuleiro. E você tem uma peça-chave aqui. Você está trabalhando para isso. Você está tendo novos hábitos mentais que vão trazer para você momentos decisivos de colocar aqui tudo no propósito, tudo voltando para o trilho, já que você estava andando por um ambiente aqui cheio de empecilhos que estavam atrapalhando a sua passagem, a sua travessia. Então, seja lá o que esteja obstruindo o seu caminho, clama agora para a sua libertação. Como é que você faz isso? Você escreve a data do seu nascimento nos comentários e em seguida, que todo o mal que estava obstruindo o meu caminho caia por terra. Repetindo, que todo o mal que estava obstruindo o meu caminho caia por terra. Escreve com força, com determinação, que você vai sentir uma corrente renovadora trazendo para você uma energia mais íntegra, mais leal, voltada a você. E para mim isso representa no portal 10/10 a colheita que se aproxima. A colheita onde muita gente que pisou na bola, que pisou e sapateou em cima de você, agora vai perceber que é o momento da despedida. Da despedida de um ambiente, de um grupo, de um trabalho, de tudo que estava fora da sua bolha, do seu quadrado, e que agora você não precisa mais ocupar os mesmos lugares que essas situações ou pessoas se encontram. Você está ativando aqui as suas recompensas, não permitido ser tratado por menos do que você merece. E isso é autovalorização. Isso na vida dos arianos é você atravessando uma transição poderosa, onde você vai exercer daqui para frente o seu poder essencial, onde você vai exercer daqui para frente a sua clareza máxima, onde você vai exercer aqui capacidade de realizar o que você quiser. E sabe por quê? Porque você está no controle. Agora, se você é uma daquelas pessoas que fala, desde o momento que você acorda, que nada dá certo para você, sabe por que não dá certo? Por que nada acontece? Porque você está decretando. Então perceba o que você está falando ao acordar. Perceba o que você está falando antes de dormir. Porque aqui é necessário que você use o poder da palavra de forma inteligente. Como é que eu faço isso? Decretando.
Decreta aqui nos comentários: eu decreto a minha prosperidade a partir de hoje. Repetindo: eu decreto a minha prosperidade a partir de hoje. Acredita nos seus talentos, acredita no seu Dharma. Por mais que você esteja recebendo críticas desconstrutivas, 5 de espadas com rainha de espadas, você vai chegar no topo da montanha. Você vai subir um degrau de cada vez. E isso vai trazer para você uma vida plena, material, emocional, espiritual. E sabe por quê? Porque você está encontrando o que é verdadeiro. Você está se fortalecendo em espírito, respeitando os seus limites e não caindo mais em pilhas externas que muita gente coloca em você. Ou seja, além disso tudo, eu não considero esse momento de perda, apesar dos ataques mentais, emocionais que você vem sofrendo, mas sim um momento de libertação. E esse momento de libertação exige que você comece a se despedir de tudo que faz você perder tempo, de tudo que faz você perder o seu próprio espaço. E para mim, vocês não vão hesitar em ativar aquela linguagem cirúrgica, como eu falei no início da leitura. E para isso, fará você se despedir de uma vez por todas, definitivamente, do que está acontecendo fora e que te causa um incômodo. Esse incômodo, de alguma maneira, despertou e agora você está acordando o gigante que existe dentro de você, percebendo que não vão conseguir mais segurar a tua evolução, a tua ascensão, não vão mais conseguir impedir que você suba no palco da vida e receba as tuas honrarias. E com certeza você vai receber a sua medalha de ouro. Situações que estavam te bloqueando, como de repente as oportunidades que você queria, agora você vai conseguir atravessar, porque você está na sua própria evolução. Nós temos aqui um guia nesse processo, acendendo uma luz para você. Estou sentindo essa luz no oculto, mostrando para você onde você vai se sentir liberto. E isso começa pelo caminho que você reconhece que precisa encontrar coragem, força, determinação, para não hesitar em fazer. E essa rainha de espadas, ela não hesita. Ela faz aquilo que os seus guardiões estão mandando, estão solicitando, estão pedindo. Então, se você está enfrentando algum tipo de pressão externa, inclusive questões que mexem com as tuas finanças, com o teu lado próspero, e você quer resolver, se despedir dessa fase escassa, escreve aqui nos comentários a data do seu aniversário e em seguida: o dinheiro chega na minha vida de forma fácil e fluida. Repetindo: o dinheiro chega na minha vida de forma fácil e fluida. Esse movimento consciente que acontece é para que você abandone uma situação que não dá mais para empurrar com a barriga. E para isso, você está limpando os ambientes, sua casa, o seu trabalho, ativando o que você precisa de uma vez por todas para perceber a desvalorização do outro, ou até mesmo a nossa própria desvalorização, autodesvalorização, porque quando a gente deixa pensamentos tortuosos entrarem na nossa mente, a gente acaba sendo atingido. E você está entendendo onde você não deve deixar a parceria que você tem com você desalinhada. Então ajoelha, agradece porque você está tomando uma decisão sábia. Respira fundo porque vai chegar o suspiro, um alívio, que aquilo que você quer solucionar, resolver de forma prática, você vai conseguir bater o martelo. Existe aqui você entendendo daqui para frente uma vida muito mais leve. Você está adquirindo coragem para se priorizar,
para focar na sua evolução, e nesse exato momento, nesse instante, você vai sentir o porquê você é grato por ter chegado até aqui. E isso vai surgir nos próximos dias como uma mudança de território, como um acesso a uma energia que antes você não conseguia compreender. Então começa a perceber que essa montanha que aparece aqui no centro da tua leitura, a montanha não é fora, a montanha ela é dentro. Como assim? Ela representa os medos, as culpas, os apegos, tudo o que a gente precisa se despedir e que impede que você chegue no cume da própria montanha, da sua própria luz. Então eu vejo você passando por um processo de aprendiz, que se torna uma pessoa agora proativa, decidida a cortar tudo que está em excesso, porque você está tendo algum tipo de contato do teu sagrado anjo guardião, tem algum contato celestial mais sagrado que vai te mostrar o caminho que você tem que ir. E para mim isso representa desapego. Desapego das questões que você percebe que tem muita mentira ao teu entorno. Então, se tem um excesso querendo a todo momento se desvencilhar de você com aquele papinho furado, quando você coloca uma pessoa contra a parede, fica com a anteninha ligada, percebe os pequenos detalhes, porque aqui o ato de você agradecer por tais situações estarem indo embora pela porta da frente é motivo que tinha para acontecer. Então não dá para você questionar, não dá para você relutar, é simplesmente ajoelhar e agradecer, porque isso se trata de um livramento divino e que logo em breve você vai compreender o porquê que isso é um livramento. Começa a ter tua consciência, começa a iluminar muita coisa que pessoas vêm te abrindo os olhos, e talvez por você estar muito entrosado, encantado por uma situação, por uma pessoa, por um ambiente, você não tenha percebido o que está ecoando por aí. E agora você vai de alguma forma ativar essa lanterna. Estou sentindo no oculto essa lanterna iluminando aqui as questões que estavam nas sombras, que estavam aqui muita sujeirada debaixo do tapete, e agora você vai conseguir combater cada uma delas. E para você se sentir bem, começa a atrair a luz que você precisa. Como é que você faz isso? Você escreve nos comentários: eu transmuto o que não serve em luz. Repetindo: eu transmuto o que não serve em luz. Esse momento que você está vivendo é um momento de reorganização interior, onde você começa a tomar a sua dominância, onde você começa a acessar o seu autoconhecimento, onde você não vai mais se precipitar, onde você não vai mais colocar os pés pelas mãos. E agora você sabe muito bem que chegou o tempo de você realizar, manifestar o que você precisa, porém, para isso, você vai ter que escutar um intermediador, um guardião, um orixá, um guia, um cigano, um mentor, independente da sua vertente, porque aqui não temos preconceito com nada. Você vai trazer aqui, tatuado no seu peito, o que os seus deuses, os seus anjos trazem para você. E é exatamente isso, quando você se concentrar, quando você fechar os olhos, que você vai obter a resposta que você precisa para o próximo passo. O próximo passo, um de cada vez. Com calma, com perseverança, você chega lá. E esse caminho espiritualizado, ele não é feito de grandes eventos, de grandes alvoroços. Se tem alguém que prega a fé e causa um alvoroço tremendo, duvide, porque tudo que a pessoa expõe demais, geralmente é o que mais falta, e isso é o que mais acontece aí no mundo de hoje. Basta você ver aí os aplicativos de relacionamentos, né,
que você percebe que as pessoas perderam o feeling, perderam aqui a compostura, e eu vejo você não fazendo parte desse hábito destrutivo que a massa, que a Matrix conseguiu aprisionar muita gente e que gera de forma gradativamente uma poluição mental, já que nós temos os 5 de espadas, os excessos, a rigidez, a falta de amor próprio, e é justamente o que você deixa para trás, essa egrégora que não faz mais sentido, esse efeito dominó, esse efeito Maria vai com as outras, esse efeito de você estar inserido nessa bolha, isso não faz sentido para você. E agora você deixa para trás, você se despede porque você quer viver uma vida simples, ou seja, você quer simplificar tudo. Você quer uma rotina nova, você quer um jeito novo de trazer um pensamento que realmente esteja mais alinhado com você. Então mantenha tua disciplina, mantenha o teu foco, que você vai sentir formas, maneiras de se preservar. E aqui você está prestes a trazer tudo o que você precisa e eliminar, jogar ralo abaixo tudo o que você percebe que já está em excesso, que está incomodando e que precisa, de alguma maneira, transbordar urgentemente. Fazendo isso, dá para sentir que você vive a melhor fase da sua vida. Se você quer viver essa fase, escreve aqui nos comentários: eu estou pronto para viver a melhor fase da minha vida. Repetindo, eu estou pronto para viver a melhor fase da minha vida. Então, esse ciclo, essa etapa, essa nova era, como você quiser chamar, vai exigir que você assuma um papel de mediador. E esse papel exige que você equilibre as energias emocionais, já que nós temos uma princesa de copas que está aprendendo como lidar com esse reino das águas internas. Muitas vezes a gente tenta fazer um papel que não cabe na gente para agradar gregos e troiano. E agora esse tipo de obrigação está sendo despedida de uma vez por todas da sua vida. Vejo uma escolha muito mais madura, muito mais presente, em que, independente de qual seja a situação, de quem precisa ceder, você sabe que às vezes ceder não significa perder, mas sim fortalecer o seu próprio caminho. Por isso que eu frisei bastante nessa leitura que você está ajoelhando e agradecendo se você precisar ceder um ambiente, uma pessoa, um sentimento. Você está se despedindo, você está encontrando um novo lugar. Você nunca pensou em imaginar enfrentar tamanha situação, mas assim como os desafios, isso traz aprendizagem. E aqui essa aprendizagem traz uma energia que você ativa a sua paciência. Ao contrário do que via acontecendo antes, um lado muito impaciente, talvez pelo próprio desgaste, pelo próprio comportamento dos outros, ou até mesmo da gente mesmo, porque quando fazemos leitura coletiva, sempre temos a tendência de dizer que é o outro que pinta e borda, mas nada impede que você olhe mais para os processos internos e perceba se você está fazendo um processo de autossabotagem. Se é você que está fazendo isso, talvez por ter criado expectativas, agora você consegue eliminar essas tensões e avançar, porque você acaba de perceber o calor que existe em você para aliviar e eliminar, dispersar certos conflitos que já vêm sendo revelados de maneiras tendenciosas de muita gente que te cerca. Então, o que eu posso te indicar aqui é que você medite,
medite no Salmo 22, inclusive aproveita aqui e escreve nos comentários Salmo 22, repetindo Salmo 22. Aqueles que escreverem com garra, com força, com determinação, vão conseguir trazer as mudanças que tanto almejam, que tanto desejavam agora, no finalzinho desses 3 meses, praticamente para o ano acabar. E digo mais, aqueles que escreverem Salmo 22 vão conseguir intencionar aquilo que precisa resolver. Até porque nota-se você fazendo perguntas diretas, objetivas e dependendo da resposta de muita gente, de relações, de lugares que você frequenta, de situações, elas vão se transformar. E se precisarem, se romperem, você não vai hesitar, não vai pensar 2 vezes, porque você está nessa caminhada, você sabe que você precisa estar ao seu lado e que tem algo aqui do passado que talvez tenha habitado muito no seu coração, na sua mente, como um fantasma do passado, só que esse fantasma morreu. Então se despede desses fantasmas e não fica batendo na tecla do passado. Se você tem algo mal trabalhado de questões antigas, de 1900 e bolinha, que fica surgindo como fantasmas para te assombrar, como um bicho-papão, e você quer se livrar desse passado, escreve aqui nos comentários: o passado não reverbera mais na minha vida. Repetindo, o passado não reverbera mais na minha vida. Você não está sozinho, por mais que muitas vezes a gente almeja ficar sozinho, mas tem aqui uma entidade, um guardião, um mentor, um mestre ascensionado tatuado no seu peito, tatuado no seu coração. Se você perceber nesse deck, a Rainha de Espadas tem uma imagem tatuada no peito e no coração. Então eu vejo você ativando praticamente aqui uma memória afetiva, emocional, que você começa a reconhecer o quão longe você chegou. E que ao mesmo tempo você consegue encerrar um laço, seja que não faz mais sentido para você, ou que acabou, ou que não tem mais essa presença energética. Começa a perceber os espaços que você precisa ocupar de coração, de mente, porque aqui não vai mais funcionar nenhum tipo de chantagem, nenhum tipo de jogos emocionais contra você. Você está conseguindo identificar claramente os espaços que você veio para estar legitimamente. E você não vai mais se corromper ao sistema, porque tem um momento novo em que você tem o seu próprio espaço, em que você consegue montar o teu legado, montar a tua história, montar a tua marca, teu nome, teu sobrenome, e aqueles que duvidaram de você vão pagar pela língua. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações, carta do eremita. Falei que haveria uma luz aqui te guiando, eremita não nega, para que você comece a perceber as parcerias, as amizades que estão ao seu lado, 2 de copas, porque chegou a hora de sair daquele vale do sofrimento do 8 de espadas e ativar de uma vez por todas essa maneira de você se lapidar, se aperfeiçoar, transformar chumbo em ouro, 8 de ouros. E isso vai trazer a possibilidade limitada de, a partir de agora, você ter um jogo de cintura, um malabarismo, 2 de ouros, e conseguir a partir de agora, de uma vez por todas, com a carta do As de Espadas, ter um insight, uma ideia e não hesitar em fazer o que precisa fazer. Começa a perceber que a partir de agora, nada vai conseguir representar um obstáculo, carta da montanha. Você não vai ser mais atacado mentalmente, 5 de espadas, porque agora você aprendeu como não ser tão frágil emocionalmente, princesa de copas. Você pode estar lidando com alguém do signo de Libra, sem sombra de dúvida. Queria deixar enorme agradecimento às pessoas que estão fazendo doações via Pix
para esse canal. Se você também quer contribuir via Pix para que esse canal se mantenha, basta você escanear o QR Code que aparece na sua tela, que vai diretamente para o Pix do canal. O arcanjo que está com você solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Aniel, que a sua luz brilhe na minha vida, abrindo meus caminhos. Repetindo, Arcanjo Aniel, que a sua luz brilhe na minha vida, abrindo meus caminhos. Gratidão, te aguardo no próximo momento.